E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo fotossíntese aula 1. Uhul! Gente, estamos finalizando aqui o último processo metabólico celular. Muito importante, muito legal, muito gente boa, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, meus amores, o que tu tens que saber sobre fotossíntese? Olha que lindo! Ana Lia, a gente tá falando de fotossíntese desde a época que a gente se encontrava pessoalmente. Eu já sei tudo, então essa parte realmente tu já sabe, então a gente precisa relembrar para saber as coisas mais específicas. O que tu tá vendo aqui? Uma plantinha. Meu amor, pode ser uma plantinha no vasinho da tua casa, pode ser uma planta no meio do mato, na floresta. Todas as plantas têm esse mesmo procedimento, que é o quê? Depender da energia luminosa, não necessariamente precisa ser energia solar. Até porque tem algumas plantas que a gente tem na nossa casa que raramente a gente coloca elas à luz. Por exemplo, plantas de cor mais escura, verde mais escuro, às vezes não precisa da luz solar especificamente. Algumas outras plantas preferem, se dão melhor com a luz solar. A luz solar às vezes é a mais completa, a adequada para o desenvolvimento da planta, mas é luz, tá? Muitas vezes essa luz vai estar representada pelo sol, porque é uma energia maravilhosa, mas não necessariamente tem que ser a luz do sol, depende da planta. Então, tem a energia luminosa, precisa dar água, a única coisa, tua mãe vai viajar, tu fica responsável por dar água, na época que as pessoas iam viajar, né? Vai voltar, um dia vai voltar. A única coisa que tu tem que fazer é o quê? Dar água para as plantinhas. E tu te esquece quando tua mãe chega, as plantinhas estão o quê? Mortas, tristes, né? Falecidas, coitadas, ou pelo menos muito sequinhas. Então a água é fundamental. Ah, Anelia, sais minerais. Claro, não dá para plantar determinada espécie de planta na areia. Tem que ter nutrientes, sais minerais, tá? Mas necessariamente aqui no processo de fotossíntese a gente não vai falar deles. A gente vai falar basicamente da água, da luz e do gás carbônico, do CO2, que a plantinha vai precisar pelas folhas absorver. Lá no segundo ano, tu vai ver que estruturas são essas em que o CO2 entra, né? Gás carbônico, dióxido de carbono, é tudo a mesma coisa, CO2. E aí, gente, qual é a função da fotossíntese? Se tu tá um pouco esquecido com essa função aí da quarentena, tá olhando série demais, tá meio esquecido, e me disser que a função da fotossíntese é produzir oxigênio, eu tenho um ataque. Eu digo, não, só se então a tua função na vida seja produzir gás carbônico. O oxigênio, gente, é uma consequência, é aquilo que a planta acaba liberando porque ela não vai precisar nesse momento. A real função da fotossíntese é produzir o próprio alimento. Seres autótrofos fazem fotossíntese. E qual é o alimento da célula? Tua tatuagem. E qual é a tua tatuagem? Glicose. Essa é a função principal da fotossíntese. E o mais louco, que é produzido lá sempre nos lugares verdes da planta, onde tem clorofila. Quais são os lugares verdes? Ou as folhas, ou se for uma planta pequenininha, a gente vai pensar, peraí, eu acho que a gente tá muito teórico, eu vou trazer uma plantinha para participar, espera aí. Gente, voltei, tô tão feliz, olha só, aula prática aqui, ó. Olha essa plantinha que eu comprei e ela tava assim, ó, tão bonitinha e tava só com uns botõezinhos. Olha só, ela vai abrir aqui, ó, as florezinhas. Lembrando que as florezinhas são órgãos sexuais das plantas, tá? Mas olha só, o que a gente tava falando, por isso que eu trouxe como exemplo, vou apresentar as outras plantinhas ali pra vocês, mas que eu tava falando que quem faz a fotossíntese são as partes verdes. Então, as folhas e aí também nesse caso aqui, ó, o caule, porque o caule é verde, porque essa a gente chama de planta herbácea, é uma planta pequenininha. Já uma árvore, que nem o desenho, ela vai ter o caule troncoso, que não é verde, então não faz fotossíntese, então não produz glicose. Então o que eu tava querendo dizer pra vocês? Que essas plantas que produzem glicose, que são plantas grandes, ou até essa que não é tão grande assim, ela vai produzir nas partes verdes e a glicose vai circular pelo corpinho dela até a raiz, porque a raiz também precisa se alimentar. Olha só, vou apresentar outra aqui pra vocês, olha que linda isso aqui. Essa aqui é uma pimentinha, ó, tem até que tirar as folhinhas secas dela, ó, faz tempo que eu não dou uma olhadinha nela de perto. E o que acontece com essa pimentinha? Olha que linda! Essa pimentinha diz que é bom ter pimenta em casa,
porque a planta da pimenta, ela filtra as energiazinhas negativas do ambiente. Então, se você chega, antigamente, quando a gente recebia aquelas visitas inesperadas, porque agora a gente não pode receber visitas, diz que às vezes quando tu recebe uma visita e a tua pimentinha dá uma murchada, porque ela sugou, filtrou as energias negativas daquela visita, né? E olha só, e essa pimentinha tu pode ter e utilizar a pimentinha pra fazer alguma comidinha aqui, ó, essa aqui que tá. Dá uma pena de tirar, mas tem umas que estão caídas, né? Eu não sou muito de comer pimenta, tá? Mas olha só, esse aqui também é um caule herbáceo. Olha que linda! E aqui, ó, a gente tem mais. Vamos fazer essa aula prática, gente. Esse aqui é um cactuzinhos. Tem que tomar muito cuidado, esse cactus, ó. Porque ele tem micro espinhinhos, tu toca nele, tu fica com os espinhos espalhados pelo teu dedo e entra, nunca mais consegue tirar. E o mais interessante aqui, uma coisa curiosa do cactus, o cactus, os espinhos são as folhas modificadas, sabia? Isso aqui que a gente tá vendo é o caule dele. O caule que é gordinho, que armazena água, por isso que ali pode ficar muito tempo sem dar água, ó. Aqui eu tenho outra, que também é um cactuzinhos, olha que fofa. O cactus, esses cactuzinhos que vem com umas florezinhas assim, ó, eu acho que essas florezinhas são fake news, tá? E aqui, ó, a gente vê, já tem uns espinhos diferentes. E esse aqui, gente, por favor, se você não tem uma plantinha, ó, a próxima vez que você for no mercado, compre cactus, essas plantinhas assim, elas são bem baratinhas e você já consegue se divertir cuidando. Essa aqui a gente botou uns prendedorzinhos para ver se ajudava a estruturar. Ela é uma suculenta, essa plantinha aqui, ó. Ela também é muito fácil de cuidar. E ali a gente pegou um pedacinho dela, um pedacinho do cactus e enterrou, porque normalmente de um pedacinho dela, depois a gente vai falar disso, dá para surgir uma planta inteira. Então aqui a gente tem. Então, meus amores, olha só, vou deixar elas aqui, só vou tirar a pimentinha que fica bem na frente da nossa tela, mas eu vou seguir dando aula com as plantas lá, tá? Então essa aí é só para tu ter uma noção de como que acontece. Então, por exemplo, essa planta, ela, claro, olha só, se tu observar, a maior parte das folhas estão voltadas para esse lado aqui, ó, porque ela tava assim, olha que louco, ela tava assim, ó. Ela tava ali na sacada e a luz tá batendo aqui. Então as folhas que precisam fazer a fotossíntese se voltam basicamente para onde vem a fonte luminosa. E o que a gente estava vendo aqui? Que a função da fotossíntese é produzir glicose para essa glicose circular pelo corpinho da planta e ela poder fazer o outro processo que a gente já vai falar. Lembrando, gente, isso é só revisão esse primeiro vídeo, tá? Que a fotossíntese, ela é fundamental. Saber, a gente vai estudar a fotossíntese das células vegetais. Por quê? Porque as algas azuis, olha ali ó, meu cactus. Porque as algas azuis, elas vão fazer fotossíntese, isso aqui é um processo um pouquinho diferente, até porque elas não têm cloroplastos. A clorofila ela é muito pequena, a clorofila fica dispersa no citoplasma, tá? Mas a fotossíntese que é o que a gente vai estudar, dos vegetais, depende fundamentalmente dessa organelinha, que são os cloroplastos, que a gente já viu bastante sobre eles, e a gente vai estudar e desenhar profundamente agora aqui um cloroplasto para ti. E o vacúolo, que é essa bolsa que armazena água, tá? O vacúolo é fundamental para armazenar água para fotossíntese solar, porque a gente já viu que depende da parte verde da clorofila e depende da água, principalmente. A gente já tinha visto, isso é só uma revisãozinha, sobre os plastos, que a gente tem vários tipos de plastos, e os plastos que armazenam pigmento chamam-se cloroplastos. Por exemplo, voltando aqui como eu tinha mostrado, ó, que a gente faz ao vivo, ó. A nossa amiga pimentinha, ó, se tu for ver a pimentinha, que é um fruto, tá? É a flor que se modificou depois de fecundada, isso lá no segundo ano vocês vão saber. Essa parte vermelha dela não tem plastos que armazenam outras substâncias. As substâncias nutritivas vão armazenar o pigmento vermelho aqui na casquinha da pimenta, mas o único lugar que tem cloroplastos é aqui no caulezinho dela, que prende ela na planta, tá? Então nem toda planta tem cloroplastos, só aquelas partes verdes. E o que isso aqui a gente já tinha visto, só uma revisão. E o que vai nos interessar basicamente são os cloroplastos aqui quando a gente estudar a fotossíntese. Olha que bonito esse cloroplasto, mas eu vou fazer o teu próprio cloroplasto usando o nosso quadrinho, que vocês já conhecem, tá? Que podia usar
E depois eu vou mostrar ele colorido ali, porque eu tenho ele em verde, tá? Mas sabe que eu gosto de desenhar pra ti, a gente vai desenhar juntos. Como é que a gente desenha, como é que tu vais desenhar um cloroplasto? A gente já desenhou quando estudou lá organelas vegetais. Tu vai fazer o seguinte, uma bolsa com uma membrana externa, outra interna, ó. Muito bem. Bem desenhadinho, bem lindinho. Se eu consigo, você também consegue. Todo mundo deste universo consegue. E agora, gente, tu vai desenhar bolsinhas sobrepostas, uma sobre a outra, tá? Essas bolsinhas. E essas bolsinhas, gente, elas vão guardar clorofila. Ok? E aí, são várias e várias pilinhas. Ai, Analia, mas eu já tinha feito esse desenho no meu caderno. Beleza. Só que aqui agora tu vai fazer o desenho e vai anotar somente as duas estruturas que serão importantes para tu estudar a fotossíntese. Primeiro, o nome dessa bolsinha que guarda a clorofila se chama tilacoide. Então, anota aí, ó, tilacoide é a bolsinha que armazena a clorofila e vai ser super importante porque a fotossíntese, já vou dar um spoiler, tem duas fases. Uma fase acontece no tilacoide e a outra fase acontece nesses espaços entre as pilinhas. A gente viu que as pilinhas de tilacoide, nas outras aulas lá de organelas, se chama grana ou granum. Tá? Tu não vai precisar anotar isso grano ou grano, mas o nome do espaço que tem aqui no meio chama-se estroma. Estroma. Isso tu vai precisar saber. O estroma, que é o espaço, e o tilacoide, que é a bolsinha, são as duas coisas que tu tem que saber. Porque uma das fases acontece no tilacoide e a outra fase acontece no estroma. Ai, Analia, mas e se eu fosse desenhar de colorido? Porque eu tenho aqui uma caneta colorida. Como é que eu faço? Eu fiz aqui pra vocês, ó. Este é o desenho, ó. O desenho de verde. Tão bonitinho. E até aqui eu já escrevi o nome das fases. Já dei até um spoiler, tá? São duas fases. A fase clara, ou chamada fase fotoquímica, e a fase escura, ou fase química. Escura, estroma. Clara, tilacoide, porque clorofila e tilacoide tem um caso de amor, ok? Desenhou aí teu cloroplasto? Deixou ele bem bonitinho? Vamos olhar aqui os cloroplastos dessa apresentação? Olha que bonito, aqui tá mostrando ó, o tilacoide, tá mostrando a grana ou grânum, que são as pilinhas, tá mostrando a ligação entre as pilhas, que se chamam lamela, mas não precisa saber. Tá mostrando que eles têm DNA próprio, ribossomos, fazem sua síntese proteica. Também aqui na fotossíntese tu não precisa saber isso. Tu basicamente tem que saber o que é o tilacoide e o estroma. Aqui tem outro desenho mostrando também ele cortado ali, mostrando o estroma, que é o espaço, e o tilacoide, que é o que tu tens que saber. Tem uma membrana externa, membrana interna, mas isso não é fundamental. E aí, gente, pra gente terminar esse vídeo e partir pros próximos, a gente tem que lembrar desse detalhe. Se eu perguntar na prova para vocês qual é o processo que as plantas realizam para produzir alimento, glicose é fotossíntese. Se eu perguntar qual é o processo que as plantas realizam para produzir energia, é respiração celular. Porque, amor, a respiração celular que todos os seres eucariontes fazem, todos os seres animais, vegetais, todos que têm mitocôndrias, é o que? Pegar a glicose, que pode ter sido produzida na fotossíntese nas plantas, ou consumida através de outros seres vivos, no caso de nós animais, pegar a glicose, pegar o oxigênio, rola na mitocôndria a respiração celular, libera gás carbônico e acaba produzindo água, porque a gente, ó, produz água, a gente já viu isso na respiração celular, mas o que eu quero te dizer?
que as plantas fazem tudo que a gente faz. Ciclo de Krebs, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, elas fazem tudo. Além de tudo que elas fazem, elas produzem a própria glicose. Então, o processo de obtenção de energia de ATP que as plantas realizam é respiração celular que nem nós. Só que a diferença é que elas produzem a sua própria glicose, por isso elas são autótrofas, tá? Então, eu tenho que saber. Outra coisa que eu tenho que saber que os próximos vídeos vão mostrar é sobre essa fórmula aqui da fotossíntese, que é muito fácil, é óbvio, tu já até sabe só de olhar a explicação, mas eu vou deixar para a próxima. Valeu, fechou? Te espero no próximo vídeo.